Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Independência ou morte? Começa a catequizar as crianças começam a amar. O próprio cacique de Ibiriçá, ele defende os jesuítas naquela região. E o de Ibiriçá, ele começa a ajudar os jesuítas, o Anchieta e o Manuel da Nóbrega, a ter mais influência com outras aldeias. Então eles começam a ter amizade com o cacique da aldeia de Jurubatuba, a aldeia do Piqueri, a aldeia do Piquirobe, a aldeia do Ururai. E eles formam uma aliança forte. E essa aliança, eles se unem para começar a estudar geomancia, gente. O que é geomancia? Você estudar as linhas imaginárias, as linhas energéticas, os eixos que existem no planeta. E você estudar pontos do planeta que essas linhas se cruzam, que esses eixos estão no ponto fixo. Então eles começam a estudar tudo isso para poder escolher um ponto perfeito, uma localidade perfeita para uma possível fundação. E ali, gente, começa a se formar essa cultura paulista. O andarilho, mestiço, comedor de mandioca, milho, abóbora, gente, batata doce. Começa ali, ó, a se formar ali o paulista. O cara que anda o tempo todo para resolver problema, que ama batata doce, mandioca, que ama milho, abóbora. E aí, o padre Manuel da Nóbrega, ele começa a estudar o ponto perfeito. E qual que era o ponto perfeito, gente? O ponto perfeito, ele para fundar a cidade, é uma cruz. Porque a aldeia de Ibiriçá ficava aqui, e aí vinha até aqui, e aqui em cima formava o Colégio Piratininga, né? Depois vira Casa São Paulo. Mas ó, forma disso para isso, forma uma cruz. Então o ponto perfeito seria no meio disso, aqui, dessa ida para cá. E ali ficava perfeito de fundar uma cidade. E ali, gente, o Manuel da Nóbrega estudou um lugar perfeito para fluxo indígena. Porque lembra que eu falei para vocês que o sonho dele era catequizar os guaranis do Paraguai? Então, ele conseguiria ter fácil acesso ao Paraguai para conseguir catequizar os carijós, que ele tinha muito interesse de catequizar. E a localidade deveria ser num monte. Monte Santo. É bíblico, né, gente? Tem diversas passagens bíblicas que fala sobre esses montes santos, né? Eu vou ler a carta do Padre Manuel da Nóbrega quando ele fala do Monte Sagrado. Ele cita que é comum os pontos religiosos serem montes. Então fala Monte Sinai. Ele dá o exemplo do Monte Olimpo grego, né? Que é numa montanha. Então, para ser grandioso, né, para ser um ponto religioso, deveria ser um monte. Aqui, ó. Foi-me forçado, desde a vinda para essa capitania, a passar os meninos à povoação de seus pais, onde irão parte deles, e com ele passei alguns irmãos, e fizemos uma casa e uma igreja. E com isso, com mais que casa tem, vai ser um colégio fixo, porque já tem casa e igreja. Cerca muito bom sítio posto, o melhor da terra. Recorde-se a proposta da eminência do sítio, que a ereção aí do altar de Cristo responde ao próprio significado da palavra do latim alto. A eminência geográfica é sempre associada à morada da divindade, desde das tradições hindus até as tradições gregas ou gólgotas. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade de nosso Deus. O seu monte é santo. Colina magnífica, é uma alegria para toda a terra. Para os montes levanto os olhos. De onde virá o meu socorro? Ele escolhe um lugar, como eu mostrei para vocês, que possui uma cruz, e é um monte, gente, é um monte. Então, a cidade de São Paulo vive num monte mesmo. Estudaram geomancia para isso, né?
como disse, que o eixo do planeta Terra se inicia nesse ponto. Por isso que a gente fala que existe um marco zero em São Paulo. O marco zero não é onde ele está lá agora, é nesse ponto que fica entre a rua São Bento e a rua direita, gente. É esse ponto que foi fundada São Paulo. Então, assim, é um ponto perfeito onde o eixo do planeta Terra e as linhas imaginárias do planeta Terra, né? Trópicos de Capricórnio, linha do Equador e tudo mais, meridianos, linhas energéticas do planeta, todas passam ali. E nesse ponto fica no meio de 4 caminhos. Se você for ver o Marco Zero ele fala, olha, se você for para tal localidade, você vai chegar em Minas Gerais. Tal localidade você vai chegar no Paraná. Tal localidade você vai chegar em Santos. Tal localidade você vai chegar no Rio Grande do Sul. Tem até o Peru, né, gente? E esses caminhos chamavam Piabirus. E esses caminhos, gente, davam para diversos estados, né? Diversos lugares, né? Aí o Manuel da Nóbrega diz: obedecerá naturalmente ela também um outro arquetipo. Esse sim a origem puramente celeste. Edifique-me um santuário para que eu habite no meio deles. Executarás o santuário e todos os seus utensílios conforme o modelo que te mostrarei. A sua forma e seu desenho. Dá-lhe a conhecer a forma desse templo. O seu projeto, as suas saídas e as suas entradas. Toda a sua disposição. Todos os seus ritos, todas as suas leis, e escreverás tudo isto diante dos seus olhos, a fim de que guardem todos os seus ritos e todos os seus regulamentos e põem em prática. Esse arquiteto, de que a pobríssima e antiguíssima, porém feliz cabana, é o símbolo no mundo terrestre. A fundação dessa cidade é naturalmente uma cruz exata. Ali será o centro do universo. Ali será o centro do país. Ali se chamará São Paulo, gente. Olha só que magnífico, gente. E eles escolhem para ser o padroeiro da cidade São Paulo, porque eles falam que Paulo é o exemplo de recomeço. Paulo é o exemplo do homem que era tortuoso no seu caminho. Ele era Saulo, um assassino, um cara que matou diversos cristãos, que perseguiu o tempo todo. E por meio de uma mágica, né? Ele fica cego e ele vê Jesus Cristo. E ali ele modifica, se torna uma pessoa melhor. Então eles falam que São Paulo, a cidade, deveria surgir também por mágica. E aí eles começam a estudar geomancia, Tai Chi Chuan. Eles começam a estudar sobre pontos perfeitos. Eles começam a estudar astrologia para estudar os dias perfeitos. Se vocês forem ver, o dia de hoje é lua cheia. Lua cheia é um dia de energias fluindo o tempo todo. É um dia perfeito, com hora perfeita. Então, dia 25 de janeiro é o dia da conversão de São Paulo, em Damasco. Então, eles estudaram também a hora perfeita, que foi mais ou menos entre 11 horas e meia-noite, gente. Para ali iniciar São Paulo. Todos os indígenas, nesse momento, pegam uma cruz na mão e levantam para os céus e começam a orar o Pai Nosso aqui na cidade de São Paulo. Ali se funda São Paulo. No momento, naquela hora, naquele dia, naquele momento, se funda São Paulo. Naquela oração se fundamenta São Paulo. Então, assim, gente, eu acho muito legal, porque o ponto que eles escolheram, eles estudaram até mesmo islamismo, que o islamismo ele tem uma cultura que existe um ponto na Terra onde 4 anjos ficam naquele ponto glorificando Deus. E eles falam que São Paulo não é para ser uma cidade civil, era para ser um lugar de propagação de fé, de propagação de esperança, de propagação de alegria, de recomeço, de felicidade, propagação que todos podem recomeçar. Aqui seria um recomeço para aqueles que quisessem recomeçar. Então a cidade de São Paulo se forma por meio de uma mágica, gente, porque
naquele momento eles fazem aquela oração e ali se fundamenta o Colégio São Paulo, gente. E nesse colégio, que não era cidade, era um colégio para se educar para a fé, para se educar, São Paulo, então, inicialmente, foi dançada. A criação foi no meio de uma dança, uma procissão com dança. Foi uma mistura entre o cristianismo com a cultura do índio, de dançar também, de dançar, atrair boas energias dançando. Da mesma forma como a aldeia indígena, antes de ser erigida, é o local das danças sagradas. Não importa no caso que o objeto tenha sido a pobre cabana. Todos nós levantamos em cima de nossas cabeças a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali começa a se formar a espiritualidade do Colégio São Paulo. Não formamos uma cidade para ter costumes civis. Não. Aqui é um ponto de fé. Aqui será um ponto de propagação da esperança e de todos aqueles que querem recomeçar. Com o nome de Paulo, o exemplo, né? O maior exemplo de recomeço. E aqui se fundamenta a cidade de São Paulo. José de Anchieta, dia 25 de janeiro de 1554, gente.